Nós estamos comemorando, semana passada, 500 anos da Reforma. E algumas pessoas têm me perguntado o que significa esses 500 anos. Alguns têm me dito, mas o que a gente está comemorando na semana passada, 500 anos, é Halloween, é Reforma, você comemora Halloween, André? Eu comemoro, todo dia 31 de outubro eu pego um bolo, levo na casa da minha sogra, entrego para ela e volto para casa. E isso para mim é uma maneira de demonstrar carinho para com ela. Alguns têm perguntado, esses 500 anos, o que significa? Faz 500 anos que o Palmeiras não ganha o título mundial? Não. É muito mais. Nunca existiu. Então não são 500 anos em relação ao título do Palmeiras. O que significa isso? São 500 anos onde o mundo protestante surgiu repensando as suas próprias doutrinas e convicções, práticas que vinham fazendo de forma totalmente errada, surgindo então a oportunidade de um evangelho de fato da liberdade, onde nós podemos ser verdadeiramente livres. Quando você pensa no fato da reforma e o que é que aconteceu de verdade, em 1517, no dia 31 de outubro, Martim Lutero, ele afixa na porta das capelas de Wittenberg 95 teses. São questionamentos que ele fazia a respeito de si mesmo, da Igreja Católica e do Papa. Ele era alguém que era responsável pelos ensinamentos, ele era alguém que era responsável por transmitir aquilo que se acreditava e o que a Igreja Católica acreditava. Entretanto, ele estava com alguns questionamentos fortes, ele tinha uma inquietação pessoal, ele olhava para a Bíblia e olhava para si mesmo e ele enxergava que existiam uma relação contrária àquilo que se pregava e àquilo que se vivia. É interessante de ver que Jesus Cristo sempre teve a preocupação de que aquilo que ele prega seja extremamente comprovado por aquilo que ele vive. Lembra no Sermão do Monte que existia uma uma coleção de ensinos e uma coleção de histórias, porque Jesus queria provar que aquilo que ele vivia era aquilo que ele ensinava e não havia divisão entre eles. E Lutero, ao enxergar para a Bíblia, ele diz: escuta, há algo que não está batendo, nós estamos ensinando coisas que nós não vivemos, e o que nós estamos ensinando não está fundamentado na Bíblia. Portanto, ele traz 95 teses, 95 questões, 95 considerações, onde ele avalia a si mesmo, a Igreja Católica e o Papa, e principalmente as questões dele eram em relação à penitência, indulgências e à salvação pela fé. Ele tinha dificuldade de crer que a pessoa precisava fazer alguma coisa para ter o perdão, de que ela precisava pagar alguma coisa para obter a salvação, e de que a salvação consistia somente pela fé, não consistia por obras ou por movimentos que eu fizesse, mas era algo que eu simplesmente precisava acreditar. Ele estabelece essas 95 teses, e a questão toda é que era algo que era comum. Não era incomum alguém ir lá para a porta do templo da capela de Wittenberg e afixar ali seus questionamentos. O próprio Lutero já havia feito isso. A questão é que aquelas 95 teses viralizaram. 95 teses, hashtag se tornou top 10 no Instagram, no Facebook, e aí o povo começou a enxergar tudo aquilo, dizendo: escuta, se tornou um movimento muito mais público do que o próprio Lutero imaginava. Ele queria debater com alguns católicos, mas ele não estava preocupado em que isso se tornasse um movimento. E a verdade é que se tornou um movimento tão grande que se propôs uma reforma, ou a partir daí houve uma reforma no mundo cristão, aonde se designa hoje a reforma protestante, o que nós acreditamos propriamente do cristianismo. E o interessante é que, ao se estudar essas 95 teses, desmembraram as 95 teses em 5 solas. E nós conhecemos 5 solas. E agora, por causa dos 500 anos, qualquer rede social tem falado bastante dos 5 solas. E principalmente as redes evangélicas, cristãs, a gospel. O fato é que as 5 solas sola é uma palavra latim que significa somente.
E das 95 teses, eles tiram 5 alicerces para o mundo cristão. Como é que o cristão deveria viver de fato? E é somente através, ou somente pela Escritura, é a Bíblia, a palavra de Deus, a lei de Deus, e é só ela é suficiente. E nada além dela é preciso para que a gente compreenda o movimento todo de Deus para a humanidade. O segundo sola, ou somente por Cristo. E ele movimenta e mostra e apresenta quem é Cristo. Ele apresenta Cristo, como eu sempre tenho dito, como alguém além de um profeta, além de um espírito de luz, como Deus encarnado, e é somente por Cristo, e é só em Cristo que se obtém a salvação. A Escritura esclarece, Cristo viabiliza e a graça concretiza. Ou seja, é só porque Deus é amor, e porque Deus é amor, Ele se movimentou a nosso favor, mesmo nós tendo escolhido estar distante dEle, Ele não desistiu, e em Cristo, Ele externa a graça redentora e salvadora de Deus Pai. Da mesma forma, como é somente pela fé, não por obras, é pela fé. Não há nada que você faça que possa trazer salvação, porque Cristo já fez por intermédio da graça. Portanto, você é salvo pela fé. E o resultado de tudo isso é que somente Deus recebe a glória. Somente glória a Deus. Das 95 teses, são desmembradas em 5 alicerces, 5 colunas, onde todo o cristianismo é fundamentado de acordo com a leitura das Escrituras, que se iniciou com a leitura de um monge, Martim Lutero, questionando a si mesmo e a situação onde ele estava. E por causa disso a reforma protestante é aplicada e nós podemos vivê-la nos dias de hoje. Mas eu quero olhar para esses 5 solas e trazer para nós hoje uma aplicação mais concreta. E nas próximas semanas a gente vai estar estudando mais detalhado cada um deles. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas 3, 19 a 29. E eu quero que você abra a sua Bíblia. A Bíblia de quem? Sua. A sua Bíblia. Por que é importante você trazer a sua Bíblia? Por 3 razões. Primeiro, porque você aprende a mexer na Bíblia. Você sabe aonde vai se encontrar Gálatas, depois você vai aprender onde está João, você vai poder, manuseando a Bíblia, aprender algumas coisas. Por exemplo, você que está grávida, pode colocar o nome do seu filho de Ageu, de Abacuque, de Sofonias, que são nome de pessoas. Isso no Velho Testamento. Você pode colocar de Lucas, você pode colocar de João. Agora, se você quiser que ele seja o cara, você também pode colocar de André, porque está na Bíblia. E você vai, ao ver a Bíblia, enxergar essas coisas. Você vai aprender a mexer na Bíblia. A segunda coisa é que você vai verificar se o que nós estamos falando daqui está na Bíblia aí. Porque se não tiver na Bíblia aí, você tem que vir conversar com a gente e dizer, escuta, você tem que pregar a Bíblia, somente a Escritura, nada mais além disso. E a terceira coisa que é muito importante, é para que você saiba responder aquilo que te perguntarem a respeito da sua fé. E aí você sabe manusear a Bíblia. Essa semana eu encontrei um casal e foi muito legal o encontro com eles, porque ela virou para mim e falou assim, André, ele está chegando e ele está com um monte de dúvidas e eu preciso marcar um horário com você porque eu não sei responder as dúvidas dele. Eu virei para ele e falei assim, muito obrigado por fazer essas perguntas para ela, porque está evidenciando que ela precisa estudar mais a Bíblia. E virei para ela e falei assim, muito obrigado porque você vai marcar um horário comigo, porque assim você cresce também e vamos aprender juntos o que é que a Bíblia tem. Por quê? Porque nós precisamos aprender a Bíblia. Foi estudando a Bíblia que a reforma protestante surgiu. Foi olhando para a Bíblia que Lutero enxergou coisas que ele estava vivendo, que ele estava ensinando, que não deveriam ser feitas. E ele promove então uma reforma, ou se dá a reforma, porque ele estuda a Bíblia. Então traga sempre a sua Bíblia, aprenda a manusear a Bíblia, checar, e é sua Bíblia, não é do casal, tá? É que nem escova de dente, cueca, calcinha, é sua, é algo individual, pessoal, meu. O texto diz o seguinte, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões
até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viessem essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O texto parece difícil a princípio, mas não é não. Vamos dar uma olhada nele e a gente tirar algumas lições. Primeiro, nós deveríamos começar pelo porquê. E o porquê é algo que tem que permear sempre a nossa vida. Por que nós fazemos isso? E a gente tem que estar considerando isso o tempo todo. Por que nós paramos num sinal vermelho? Porque se eu continuar no sinal vermelho, algumas consequências podem acontecer. Eu vou bater o carro, porque está fechado para mim, mas está aberto para os outros. Eu vou receber multa. E hoje em dia o sinal vermelho tem valido muito mais para multa do que para qualquer outra coisa. A gente tem sido multado aqui muito. O sinal vermelho, ele significa que ele também está estruturando, organizando o trânsito numa sociedade composta por várias pessoas. Por isso, o sinal vermelho. Por que eu tenho que parar? Porque senão eu vou bagunçar a cidade, porque senão eu vou receber uma multa, porque senão eu posso bater meu carro num outro carro, ou posso atropelar uma pessoa. O fato é que existe uma razão do sinal vermelho. Por quê? É sempre algo que a gente tem que pensar. Meu filho mais velho aprendeu essa palavra quando recém-nascido. Ele já saiu de dentro da Dani perguntando: por que eu estou saindo aqui agora? Por que não me deixaram mais alguns meses aqui dentro? Por que me fizeram essa maldade? Por que o mundo é tão cruel? E ele já saiu questionando tudo e todos ao mesmo tempo. Isso porque ele herdou da mãe. A mãe é questionadora. Ela pergunta o porquê o tempo todo. A minha sogra, que Deus a tenha, conta a história de que quando ela ia buscar a Dani na escola, a Dani sentava no carro e falava assim para a mãe: pergunta. A mãe, pergunta o quê? Não, pergunta. Mas pergunta o quê? Pergunta, mãe, porque eu quero falar qualquer coisa. Então pergunta qualquer coisa porque eu quero é falar. Então, a Dani sempre foi norteada por esse questionamento, por falar. O Pedro é igualzinho, mas é igualzinho. Por quê? É uma das palavras prediletas dos dois. Nós deveríamos começar pelo porquê. O texto apresenta um porquê logo inicial. Qual era então o propósito da lei? Por que a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos homens. Se nós deveríamos começar pelo porquê, o primeiro porquê é porque a lei foi estabelecida. Porque nós vivíamos num mundo sem lei e de repente o próprio Deus vem e estabelece uma lei para nós. Deus chega para Abraão e em Abraão ele diz o seguinte: Abraão, eu vou abençoar você, cara. Você vai ter um filho e todas as nações da terra serão abençoadas nele por causa da descendência dele. Ou seja, o que Deus chega para Abraão estabelece nele uma bênção futura. A bênção de que Jesus Cristo viria da descendência de Abraão. Abraão constitui uma nação, o filho dele nasce, e a partir daí uma nação é montada. A nação se desgarra, vai para o exílio no Egito, sai do exílio sob a liderança de Moisés, uma nação que vivia de forma tranquila, estava liberada no deserto, tinha se tornada livre da sua opressora. Deus chama Moisés e diz: escuta, agora eu vou estabelecer leis. Eu vou estabelecer um conjunto de regras e vocês vão ter que viver por essas regras. Vocês vão ter que estar de acordo com essa
conduta toda que eu estou estabelecendo para vocês. E Deus começa a ditar para Moisés o código de lei que a nação de Israel deveria viver. A pergunta é, por que a lei foi estabelecida? O povo já tinha vivido sob um jugo, 430 anos debaixo do Egito, da mão dura do faraó. E agora eles estavam livres. E porque estavam livres, Deus estabelece para eles um código de lei. Por quê? Parece incoerente. Se eles estavam antes subjugados, agora eles tinham que estar livres e não precisavam de lei. Mas Deus vem e estabelece um código de lei. Por que a lei foi estabelecida? A primeira razão que a gente enxerga no texto é que é para revelar o pecado como pecado. Olha o que o texto diz. Qual era então o propósito da lei? Por que a lei foi estabelecida? Foi acrescentada por causa das transgressões. Foi acrescentada por causa das transgressões. Podemos questionar essa afirmação de duas maneiras. A gente pode olhar para essa afirmação e levantar duas dúvidas, duas questões. A lei veio para produzir transgressão ou a transgressão já estava lá e a lei só veio para ressaltá-la? O que é que foi que aconteceu? Por que a lei foi instituída? A lei foi instituída para produzir transgressão, ou a lei foi instituída para ressaltar a transgressão que já estava lá? O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Como é o nome do biscoito? Tostines, né? Sei lá. A verdade é que as duas sentenças são verdadeiras. As duas sentenças são verdadeiras. A lei existiu para instaurar a transgressão, da mesma forma como a lei existiu para apresentar a existência da transgressão. A lei veio para produzir a transgressão, e o texto de Romanos 4,15 diz, e onde não há lei, não há transgressão. É óbvio, é óbvio. Se você não tem lei, numa terra sem lei, pode-se tudo. Então, se pode tudo, nada é uma transgressão. Eu não tenho penalização, eu não tenho punição para qualquer coisa que eu faça, porque tudo me é permitido. Entretanto, a gente olha e entende que a lei veio, ela veio para estabelecer a transgressão. Mas também, o próprio texto de Romanos 5,20 diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, a lei foi aplicada simplesmente também para que a transgressão viesse à tona, para que a transgressão recebesse o holofote, ela fosse vista. Portanto, a lei só revela o pecado como pecado. Vou ilustrar. Você vai a um médico, você está sentindo algo, você é mulher e chega no médico e diz, doutora, numa ginecologista e diz, doutora, eu estou com um problema sério lá em casa. Porque no meu período, eu tenho ficado extremamente irritada, quase fora de mim. E eu estou bagunçando a minha casa todinha. Quero saber se alguma alma masculina já sofreu desse problema em algum momento da vida. Levante a sua mão direita, que a gente vai orar agora. E eu tenho convicção plena de que a gente vai continuar na mesma desgraça até o fim. Plena, plena. O fato é que você chega no médico e traz aí uma descrição de um problema. Você narra algo que você está sofrendo. E o médico chega para você e diz, entendi. O diagnóstico que você tem é frescura de marido. E o remédio que eu vou te dar é esse aqui. Ele prescreve o remédio, um tratamento todo. Você vai tomar por tantos dias, tais horários, nessa dose, até que você volta aqui e assim por diante. Ele prescreve um tratamento. O fato é que você pode ou não desprezar o diagnóstico desse médico. Ele começa a dizer, não, sabe o que eu acho que você tem? Eu acho que você tem uma constipação qualquer. É algo que você comeu. Você não deve estar bem com isso. Talvez seja
o leite que tem lactose ou o pão que tem glúten. Então, que hoje, desculpem os médicos e os nutricionistas, tudo que vem do mal é da lactose e do glúten. Tudo, tudo. Eu cada vez mais estou impressionado com a raça humana. Troco um hambúrguer de picanha por um hambúrguer de soja. Troco leite por algo sem lactose. E o pão. Quer dizer, cadê a evolução humana? Não consigo enxergar. E o fato é que o médico vai descrevendo o que você tem, e você na sua cabeça começa a pensar, cara, o diagnóstico está totalmente errado, esse médico é um chutador, ele é antiquado, não se atualizou, eu não tenho isso, é impossível que toda a dor que eu estou sentindo seja por causa disso. Ele pega todo o tratamento e descreve numa receita. Ele entrega a receita. Você pode ter desprezado esse médico, mas você torna visível o desprezo quando você pega essa receita, amassa e joga fora. Interessante isso. Porque o paralelo que a gente faz é uma ilustração clara com as coisas de Deus. Por que que a lei existe? Porque já tinha no meu coração o desprezo em relação a Deus. Já existia no meu coração a vontade de viver uma vida coordenada e controlada por mim mesmo. Eu já era egoísta por natureza. Eu não queria saber de Deus. Então Deus vem e estabelece a lei. O que eu faço? Eu visualizo. Eu trago à tona a realidade, às claras, o meu coração. Eu simplesmente transgrido a lei porque eu não estou de acordo com as leis de Deus. Eu sou transgressor porque sou egoísta. Portanto, por que a lei existe? Para revelar o pecado como pecado. Para mostrar o que está dentro do nosso coração. Para apontar de fato que o nosso coração é estritamente mau e ele busca os próprios interesses em detrimento dos interesses de Deus. Por isso a lei existe. E é interessante da gente pensar na história, porque o povo se tornou escravo no Egito por uma escolha própria, por não querer depender de Deus, porque enxergou que existia um momento de escassez, mas que na terra do vizinho havia melhores condições de vida do que na terra dele. Eles saem daqui e vão viver no vizinho, eles não dependem de Deus. Passam 430 anos escravizados, são libertados por Deus, e estes homens e mulheres que foram libertados por Deus no deserto, recebem novamente a lei, porque o que Deus está mostrando para eles é o coração deles, trazendo à tona o que é pecado. A rebeldia, vocês passaram lá, porque vocês precisaram não depender de mim e passaram a depender de vocês mesmos. Por isso vocês foram escravizados. Agora vocês estão se achando livres, isso é um problema. Eu vou estabelecer a lei aqui para vocês, para que vocês entendam que há uma limitação, que vocês precisam depender de alguma coisa. Agora, a outra característica do texto é que o texto também traz uma seguinte pergunta: por que a lei foi estabelecida? E a resposta: aumentar ainda mais o pecado. Qual era o propósito, a razão, o porquê da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Romanos 5:20, texto que nós lemos na consideração anterior, diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado. Significa que o pecado é algo crescente, nunca é algo estanque. O pecado não é algo que se para, o pecado não é algo que se abate, o pecado não é algo que se extirpa, pelo contrário, o pecado ele vem cada vez mais intenso na vida daquele que não é limitado por uma lei. O pecado se torna, para mim, que sou fora da lei, algo que eu desconsidero e eu vou me tornando fora da lei cada vez mais e mais. Gente, é tão simples de perceber isso. Enxerga as falhas de caráter, o vício. Alguém, por exemplo, que luta contra o alcoolismo, ele bebia uma quantidade absurda. De repente, ele entra em abstinência. Ele diz: eu não vou beber mais. E ele fica 1, 2, 3 dias sem beber. Quando ele retorna para beber, ele retorna o quê? Num gole. Ele retorna no nível que estava anteriormente, no mesmo patamar, e daí ele se aprofunda mais.
Olha quem se associa à pornografia, e eu estou dando exemplos bizarros ou mais grotescos. Olha quem se associa à pornografia. O cara começa assistindo um vídeo entre um casal, de repente está o casal e mais alguns, e de repente a coisa vai se tornando cada vez mais bizarra, aonde grande parte do material pornográfico na internet tem zoofilia, homens e mulheres com animais. Por quê? Porque o pecado ele tende a aumentar. O pecado ele é grotesco. E a lei só existe para apontar como o pecado maximiza na vida do cristão. Por isso que a gente tem que lutar contra as coisas pequenas. Porque a gente não cai nas coisas grandes. As coisas grandes são consequência. A gente vai alimentando coisas pequenas, vai deixando o pecado entrar na nossa vida e ele vai tomando uma proporção, a tal ponto que chega uma hora que não se tem mais controle. Porque o texto diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado aumenta, o pecado cresce. O fermento do fariseu, Jesus disse, é aquilo que vai crescendo, que vai aumentando, que vai agigantando. Interessante de você ler, por exemplo, Romanos 7, e você vai ver que o pecado aumenta cada vez mais quando ele é confrontado e ambientado na lei. Romanos 7, verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Verso 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pela lei, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Verso 13. Para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio da lei ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, ele vai além da medida. Quando nós olhamos para a Bíblia, a lei revela o pecado e a lei intensifica o pecado. A lei mostra que o pecado está aí, que o problema está no meu coração. E a lei mostra que o pecado não é limitado, pelo contrário, é algo que é cada vez maior, ele vai tomando proporções maiores. Qual era o propósito da lei? Tornar o pecado invisível, numa visível transgressão da lei, ressaltar ainda mais a insubordinação e rebelião do coração do homem, de forma que pudesse constatar além da medida. Segunda pergunta que nós podemos fazer, ou por quê? Por que uma lei que nos condena? Caramba, Deus! Nós estávamos 430 anos no deserto, escravizados. De repente, o Senhor pega Moisés, faz Moisés confrontar o faraó, de forma sobrenatural, mas foi sobrenatural o teu movimento em prol da gente, nos tira daquela escravidão. Nós estamos no deserto, caminhando no deserto, verdadeiramente livres, agora não tem ninguém mais que nos oprima. Aí o Senhor vem com uma história das leis, começa com 10 leis com Moisés, e aí vai destrinchando aquela história toda, e é só lei que nos condena, não tem uma lei boa. Uma lei como escuta, se você passar no radar da entrada da cidade a 40 por hora, sendo que a obrigação é passar por 30, você recebe R$100. Não existe essa lei. A lei sempre tem sanção. Se eu descumprir, eu pago. Se eu descumprir, eu pago. Se eu descumprir, eu pago. Por que Deus isso? A gente já sofreu bastante, caramba. Só podia aliviar a pressão. Interessante é que o próprio texto responde. Por que uma lei que nos condena? O texto diz, o problema não é a lei, mas é quem a recebe. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? Pergunta Paulo. De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou
tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Porque a lei não pode promover vida numa pessoa, porque a lei não pode manter viva uma pessoa, porque a lei mantém as pessoas no pecado. O médico faz um diagnóstico. Ele olha para um corpo e diz: esse corpo está doente, esse corpo precisa de tratamento, está aqui a receita, eu estou entregando para você a sua cura, você tem que seguir isto aqui. O problema não está na receita, em como é que ele vai obter a cura, quais são os passos que ele tem que cumprir, quantos comprimidos ele deve tomar por dia, quais são as horas que ele deve tomar esse comprimido, se ele deve tomar esse comprimido em jejum ou com o estômago cheio, se ele pode misturar bebida alcoólica ou não com esse comprimido, se lhe é permitido tomar esse comprimido com leite que tem lactose ou ele tem que comer com um pedaço de pão que tem glúten. Quais são as leis, as regras? O problema não está na receita que o médico passa. O problema está no coração de quem recebe a receita. Se eu quero seguir ou não o que o médico está receitando para mim. Se eu quero cumprir ou não o tratamento que está sendo proposto. O problema é um corpo que está doente e que não quer ser tratado. Um problema é um corpo que tem um mal e continua achando que sabe coordenar ou controlar ou cuidar da própria vida. A razão da lei ser incapaz de produzir vida é que o recipiente, a pessoa que recebe, é regido pela carne e não pelo Espírito. É regida pela própria vontade e não pela vontade de Deus. Continua sendo centralizada no próprio eu. O problema de quem recebe a receita continua sendo a imensidão do seu egoísmo. Romanos 8:3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, a lei trouxe uma remediação para mim e para você. Entretanto, ela não pode ser viabilizada, porque a carne é enfraquecida, porque a carne desejou o contrário, porque a minha vontade disse não, porque eu questionei a orientação do médico, porque eu não acreditei na capacidade de quem receita, porque eu olhei para quem receita e disse: não me interessa o que você pensa, eu sei o que é bom para mim, e eu vou fazer o que eu acho que devo fazer. Porque a lei não pode promover vida numa pessoa, porque a lei não pode manter viva uma pessoa, porque a lei mantém as pessoas no pecado? A resposta é a mesma. Porque o recipiente que recebe é regida pela carne, pela vontade própria, e não pelo Espírito, que torna o homem capaz de obedecer à lei. O problema continua sendo o recipiente, e não a lei. Segunda consideração ou resposta que podemos dar porque a lei que nos condena, o texto de Tiago 1, 14 e 15, ele esclarece muito o que eu estou dizendo, quando ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha a dinâmica, o fluxo, o movimento. O problema está no mau desejo, no egoísmo, no orgulho. Este desejo, ele sendo arrastado e seduzido, ele dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, ele gera a morte. O problema continua sendo o recipiente, o mau desejo. Não tem nada a ver com a lei. Na verdade, o que Deus estava fazendo é: eu estou estabelecendo leis para que vocês consigam enxergar a si mesmos. Eu estou estabelecendo leis para que vocês possam entender a vocês mesmos. Eu estou estabelecendo leis para que vocês tenham uma visão clara de quem vocês são.
O problema não está na lei, o problema é o recipiente, aquele que recebe a lei. Agora, a segunda resposta que nós podemos dar, porque uma lei nos condena, é porque ela não nos condena, mas ela está aí para apresentar. Veja que texto lindo. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Na cultura judaica, a criança nascia numa família mais endinheirada, e dizer que o judeu não tem família endinheirada, há questionamentos a respeito disso, mas ele estabelecia, o pai e a mãe estabeleciam um tutor, um aio, alguém que pegava a criança e se tornava responsável por essa criança, no aprendizado de teorias e de práticas, até que ela se tornasse um adulto. Existia a figura desse tutor, desse aio. E Paulo diz o seguinte: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. No outro texto, ele apresenta algo ainda mais. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado? Aonde aumentou o pecado? Transbordou a graça. Olha que texto brilhante. Ele diz que a lei foi o nosso tutor. Foi quem nos guiou, quem nos dirigiu. Pedro, meu filho mais velho, fez 18 anos esse ano, em julho, e ele está tirando carteira. Nunca dirigiu. Lá em casa a gente nunca deixou isso. Era uma coisinha ou outra, mas andar na rua, aprender a dirigir carro, essas coisas, só com 18 anos. Meu pai só permitiu que eu dirigisse com 18 anos. Então, eu tentei replicar isso lá em casa. O fato é que ele está aprendendo, e hoje a autoescola mudou muito do que era na minha época. Na minha época você podia ir lá na raça, dizendo, já sei dirigir, não preciso fazer nenhuma lição, nenhuma aula. Eu vou e faço porque eu já sei dirigir. E o instrutor, o fiscal de prova, ele avaliava e via se você tinha sido aprovado ou não. Mas hoje as regras mudaram e mudaram bastante. Você tem que estudar, você vai fazer uma prova, depois da prova você vai fazer um simulador. Você senta numa cadeira, tem pedal de acelerador, de embreagem, de freio, marcha, cinto. Você tem uma televisão na frente, 2 nas laterais, simulam de fato você dirigindo. E o simulador vai te orientando. Agora você faz isso, faz aquilo, e ele vai ali. Aí você diz, acabou o simulador, a pessoa já pode fazer a prova? Não. Acabou o simulador, ele tem que fazer as aulas práticas. Aí ele vai para um carro de verdade, não são mais telas. Ele vai sentar no carro. E ele vai ter um instrutor ao lado dele, que vai ensiná-lo tudo como tem que dirigir para passar na prova. E o instrutor o prepara para aquela prova final, onde ele vai ter ou não a habilitação aprovada. O Pedro tem feito autoescola e a Dani tem ensinado agora como é que deve dirigir. A Dani ensina, não eu, porque a Dani é paciente e eu não sou. Mas às vezes eu estou sentado no banco de trás, atrás do Pedro. E o Pedro está dirigindo o carro, e a Dani diz, faz assim. E ele responde, mãe, o instrutor disse que não pode ser assim. E ela diz, mas você faz assim. Eu atrás dele digo assim, segue o instrutor. Segue o instrutor. A Dani diz, o que você falou? Eu te amo, meu amor. Mas o Pedro se ligou. Segue o instrutor. Porque tem alguém que está instruindo a ele, de levá-lo àquela prova. E ele, habilitado para fazer aquela prova, saia aprovado. Tem alguém que é responsável por isso. Tem alguém que manja isso. Paulo chega e diz, a lei foi o nosso instrutor. A lei sentou do nosso lado. A lei nos guiou. Guiou até onde? Guiou até Cristo. Que Deus! Que Deus! O
povo tinha acabado de sair do Egito, 430 anos escravizados, estavam cansados de todo aquele sofrimento, se viram em liberdade. Deus chega e diz: eu vou mostrar para vocês o que é liberdade de fato. Existe a lei, e a lei está dada a vocês. E vocês vão ter que cumprir essa lei à risca, porque eu estou estabelecendo essa lei. E Deus estabelece essa lei por uma razão simples. Na cabeça de Deus, Ele cria alguém que é a sua imagem e semelhança. O que há de melhor na criação, Ele coloca naquele ser humano. Ele diz: escuta, você é o máximo da criação, você é o ápice da criação, você é o significado maior da criação. Sabe por quê? Porque você é muito parecido comigo. Você é a minha imagem e semelhança. Sabe o que nos diferencia? Eu sou o Criador e você é a criação. Portanto, você é muito parecido comigo, com a simples diferença de que eu sou o Criador, sou Deus, e você é a criação, é a criatura. O problema, desde o início da criação, que viveu nos 430 anos no deserto, e depois no Egito, e depois foi caracterizado no deserto, e tem vindo até hoje, é que a criação não se satisfez com ser a imagem e semelhança de Deus. A criação trouxe para si a necessidade de ser Deus, de estabelecer para mim e para você como é que se rege. E gente, olha este mundo, olha como nós vivemos. Os existencialistas, eles dizem que Deus é criação do homem. Os cristãos, os religiosos, eles criam um Deus para si. Porque sempre a criação vai se rebelar contra o seu Criador. E Deus chega para o povo e diz: eu só quero que vocês entendam que vocês são criação. E eu vou mostrar para vocês como vocês dependem de mim. Tem 10 leis aqui. E dessas leis vão ramificar muitas outras. E vocês vão ter que viver de acordo com elas. Se vocês não forem integrais a elas, vocês não são parecidos comigo. Vocês deixaram de ser a minha imagem e a minha semelhança, porque eu sou a expressão máxima da lei. Só que eu conheço vocês. Somente pela graça. Eu conheço vocês. Eu sei que vocês não vão cumprir a lei, mas ela vai guiá-las. Sabe como? Toda vez que a lei for descumprida, vocês vão pegar um animalzinho e vão sacrificá-lo. E a morte dele trará para vocês o perdão da lei descumprida. Que Deus, que amor, que graça soberana. Ele disse: a lei vai guiá-los até Cristo. Vocês vão olhar para a lei, na lei vocês vão se enxergar, e na lei vocês vão enxergar Jesus Cristo. A lei vai guiá-los até Cristo. A lei vai levá-los, sabe por quê? Porque aonde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, transbordou a graça, superabundou a graça. A graça é abundante, é maior do que tudo. Deus nos ama e Ele, como Criador, sabe que a criação depende dEle. E Ele, como Criador, corre atrás da criação, dizendo: vocês dependem de mim. A liberdade de vocês é cerceada pela minha dependência, ou a dependência a mim. Vocês sigam a lei, que vocês vão chegar em Jesus Cristo. É tão interessante isso, que no Novo Testamento, no Sermão do Monte, Jesus chega para eles e diz o seguinte: escuta, se a justiça de vocês, que é o cumprir da lei, não for infinitamente superior à dos escribas e fariseus, daqueles que de fato vivem pela lei,
vocês não herdarão o reino dos céus. Por que isso, Deus? Por que o Senhor está dizendo isso? Aí ele chega dizendo, porque eu não vim abolir a lei. Eu vim testificá-la, ratificá-la. Eu vim dizer que ela é verdadeira. Sabe por quê? Porque o que é que a lei diz? Que você não pode matar? O que eu vou dizer para vocês é que se no coração de vocês já intentaram mal contra alguém, vocês já mataram. Eu não estou dizendo que a lei não vale. Eu estou dizendo que eu vim trazer algo maior para vocês do que a própria lei. Porque a lei só existe para mostrar o pecado como pecado. O que é que a lei diz? A lei disse que você não deve adulterar. Eu vim aqui dizer que é verdade, ainda digo mais. Que se com os teus olhos você olhar e desejar uma mulher de forma maldosa no seu coração, você já adulterou. Porque o problema todo é o recipiente, não é a lei. E o problema todo é que a graça transforma o recipiente, a lei não. E o recipiente, transformado pela graça, consegue cumprir a lei e ir além dela. Por isso que nós estávamos discutindo semana retrasada. É permitido tatuagem? Biblicamente não há nenhuma condenação. Entretanto, se vai ferir a sua relação com Deus ou a sua relação com o próximo, você está debaixo da lei. Você tem que ir além da lei. Você tem que dizer, não vou tatuar, porque tem gente que vai ficar chateada. É permitido beber? Não há nenhuma condenação contra a bebida na Bíblia. Nenhuma. Entretanto, se o meu beber, ou se quando eu bebo, faço alguém tropeçar, então eu tenho a liberdade de não beber, porque a lei foi resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu tenho a liberdade de servir o meu próximo, porque eu me tornei livre em Cristo Jesus. O recipiente é diferente, coisa que a lei não pode fazer, mas a graça pode. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso a gente chega no final da nossa mensagem, olhando para os 5 solas novamente, enxergando que a Escritura, Cristo, a graça, a fé e a glória a Deus, que é o resultado da análise feita por teólogos, por homens de Deus, as 95 teses de Lutero, nós chegamos no fim e entendemos em Gálatas a seguinte afirmação: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Somente pela Escritura, somente por Cristo, somente pela graça, somente pela fé e somente para a glória de Deus é que eu e você vivemos, porque Jesus Cristo é maior do que qualquer pecado, porque Ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe ricamente e que a gente possa crescer cada vez mais no relacionamento com Deus. Vamos orar? Querido Deus, nos dê a compreensão de que tem que existir uma conversão. A compreensão de parar de buscar a nossa vontade e nos rendermos de fato como criação diante de Deus. Nos dê a compreensão de que o Senhor não estabeleceu a lei para o nosso mal, pelo contrário, a lei foi estabelecida para nos levar a Cristo, para mostrar que a gente não pode, que eu não consigo, mas pela graça, aonde o pecado era grande, a graça sempre será maior.
por causa do Deus de amor, por causa do Deus de amor, por causa do Deus de amor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.